Olá, pessoal, dando sequência aqui ao nosso guia salarial, né, e falando dos subsistemas, onde a gente entende aí mais afinco e até já chamando aqui um dos nossos especialistas. Igor, seja muito bem-vindo. Olá, Paulo, tudo bom? Prazer, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou gerente aqui na IOP. Muito bom. O Igor vai falar aqui um pouco para a gente sobre três sub-áreas em tecnologia, que eu digo que duas delas, principalmente, estão muito ativas, aí, ou estiveram muito ativas e presentes no mercado ao longo dos anos. E a pergunta, acho que a gente pode começar aqui, Igor, pela área de cibersegurança, né? E conta um pouquinho da tua visão, né, sobre o mercado de cibersegurança agora, né, e tendência aqui para 2023 do ponto de vista de profissionais. Legal, Paulo. A gente tem percebido um boom muito grande que vem acompanhando, né, o mercado desde o ano passado e a tendência é continuar aumentando ao longo aí desse ano, devido a alguns fatores bem interessantes e que estão, a gente diz, né, na crista da onda do mercado, na boca de todo mundo, né? Eu diria que um dos principais fatores que a gente tem visto é principalmente novas tecnologias que estão chegando no mercado, né, como por exemplo o 5G. A gente vê outras tecnologias que já estavam há algum tempinho, mas que estão se difundindo cada vez mais, como cloud computing, big data, internet das coisas, inteligência artificial, né? Então, esse tipo de tecnologia, quando eles chegam no mercado, eles também trazem novas ameaças para as companhias. Então, com isso, a gente tem visto, por exemplo, profissionais que têm conhecimento em segurança nessas tecnologias diferenciadas, eles têm tido um aumento significativo aí na sua remuneração. Muito bom. Então, a gente entende que é um movimento que é provocado também pela própria tecnologia, né, a demanda por cyber, né? Definitivamente, cada vez mais, e a gente vê as tecnologias, elas vão avançando, a gente vê também, acho que essa é uma das características principais dos profissionais de cybersecurity, são profissionais que eles se mantêm constantemente estudando, constantemente atualizados, justamente porque eles precisam estar à frente do que o mercado traz. Perfeito. Você tem visto, Igor, alguma sinalização entre aquele perfil mais clássico de segurança, o generalista, ou o especialista está mais emergindo? Como é que está esse balanço, né, perante as necessidades aí também, como tendência aqui para esse ano? A gente enxerga bastante, Paulo, essa a busca maior por profissionais de cibersegurança, por exemplo, mais focados, mais especializados. Porém, a gente também tem visto que empresas que não, justamente pelo boom, né, que tem surgido, empresas que não davam muita atenção para a segurança da informação, elas começam a correr atrás, né, começam a buscar profissionais. E no início, quando você vai construir uma área, ter um profissional generalista para instruir e montar a área da melhor forma é o ideal. Então, a gente vê uma busca, sim, constante ainda pelo um generalista, mas a gente vê cada vez mais o aumento por busca de especialistas. Muito bom. E você vê que é um movimento de empresa, né? Porque antes a gente falava quem tinha os maiores aparatos, né, de ferramental em segurança da informação, geralmente era muito pautado pelo mercado de serviços financeiros, né? Mas isso, a nossa tendência aqui, o que a gente vê também para esse ano é que essa agenda ela também se permeia em empresas onde não, até então não era uma pauta de discussão, né, dentro da agenda aí de um CIO ou mesmo dentro de uma agenda de estratégia corporativa, né? Definitivamente, isso tem se difundido cada vez mais nos diferentes mercados, desde o mercado financeiro, que sempre foi o benchmark quando a gente fala em segurança da informação, mas a gente vê, por exemplo, muitas indústrias focando bastante, e inclusive quando a gente fala em internet das coisas, né, a gente vê indústrias que têm espaço aberto, né, muito grande, com maquinário muito grande, né, a gente teve alguns casos icônicos que tivemos aí no fim do ano passado, por exemplo, trens que terminaram sendo hackeados e eles ficaram bloqueando trilhos, transportando mercadorias. Então, essa é uma preocupação genuína cada vez maior em diferentes frentes, não só no mercado financeiro ou bens e serviços também, né? A gente vê também na indústria e outras frentes também de mercado.
Legal. E um outro advento também que eu vejo, eu acho que tem correlação com a questão da segurança da informação, quando a gente fala muito de proteção de dados, né? Essa é uma agenda que também ela vem sendo carregada de anos, mas que tem vários desdobramentos que impactam também, acho que na agenda de segurança da informação, como o próprio Igor ele trouxe. O que você estaria que foram cargos assim que teve uma variação de salário relativamente considerável, né, do ano passado para cá, dentro até da especificação do guia. Eu diria que principalmente as áreas que envolvam defesa cibernética de web. Então a gente está falando, por exemplo, Red Team, que são focados, né, nessa parte mais de ataques mesmo. Eles têm recebido um aporte maior financeiro, justamente por conta dessa busca maior que tem tido em profissionais desse mercado. Profissionais, e aí caindo nessa que você comentou agora, de dados, né? Profissionais que têm uma bagagem muito grande em LGPD, que é algo que efetivamente entrou, né, mais recentemente em vigor. Então, a adaptação das empresas à LGPD agora é cada vez mais extremamente necessária. Então, eu diria que quando a gente pensa, principalmente nessas duas frentes, é onde a gente vê profissionais que tiveram uma grande busca maior e, consequentemente, se tornaram mais valorizados no mercado. Perfeito. E até para quem também tiver interesse, né, a Yocto, ao longo dos 8 anos, no último ano a gente constatou que cibersegurança é a terceira maior prática de subsistemas de tecnologia em termos de know-how, onde nós temos apoiado empresas de diversos setores. Eu posso mencionar aqui setor de agro, energia, serviços financeiros, né, entre outros aqui também. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais desses cases que a gente montou, quiser bater um papo com o Igor também, a gente vai deixar os nossos contatos aqui à disposição. Passando para frente aqui, então, Igor, ainda com uma das especialidades aqui também para nós, que sempre teve um número bastante relevante aqui, né, das oportunidades que a gente colabora com os clientes, que é a prática de engenharia, né, e a engenharia também se estendendo a outras frentes, como, por exemplo, a área de ERP, né, quando a gente fala de softwares aí embarcados para grandes empresas. Conta um pouquinho para mim o que você tem visto, né, de tendências para esse ano, o que está aquecido, qual que é a tua visão aqui? Paulo, eu diria que essa parte de desenvolvimento cada vez mais se torna sempre a gente vem ouvindo, né, ao longo dos anos, que são as áreas em tecnologias mais buscadas. Os profissionais terminam sendo os que estão toda hora sendo abordados, né, pelo mercado, para que em busca de uma oportunidade. Então, a gente diz que tem uma plena oferta aí de oportunidades para esse tipo de profissional, né? Então, eu diria que a gente, inclusive, quando a gente olha para entre back-end e front-end, a área de back-end é a área que tem buscado mais profissionais hoje em dia também. Perfeito. E entrando no back-end, né, que linguagens que você vê que as empresas, né, estão mais demandando ou que vão continuar demandando agora em 2023? Eu vou colocar três linguagens aqui que eu acho que são as principais, tá, Paulo? Eu diria que principalmente Python. Em segundo lugar, ali empatado, a gente olharia Java e JavaScript também. Perfeito. Essas são as que estão mais pujantes aí dentro das demandas que o mercado busca. Como que você vê também o papel do líder de engenharia nesse sentido, né? É uma posição que também continua em alta, também teve um impacto na questão de remuneração. Muito, Paulo, muito, muito, muito mesmo. Principalmente porque o que faz, né, essa busca maior por profissionais de desenvolvimento no mercado como um todo, cada vez mais a gente vê a digitalização das empresas. E aí isso envolve também, obviamente, os produtos dessas empresas, né? Consequentemente, esse líder de desenvolvimento, ele termina se tornando cada vez mais demandado
no mercado, principalmente esses caras que têm um conhecimento em desenvolvimento em si, a parte técnica, mas que também têm uma conexão com o negócio. Quando você junta essas duas coisas em um profissional, esse profissional ele termina sendo extremamente demandado. Claro. E acho que teve um outro elemento também das próprias empresas já que nasceram digitais, né? Que obviamente provocaram um boom no mercado aí durante um tempo e que demandam esse tipo de recurso, né? Onde a engenharia, vamos dizer assim, acaba sendo o core da organização. A gente tem visto uma série de layoffs provocados aí, principalmente por empresas de tecnologia ou empresas que têm o digital como a sua principal essência, né? Como isso reflete de fato nessa área de engenharia, na tua visão, Igor? Olha, Paulo, eu acho que é até importante trazer esse dado, porque a gente, pelo que a gente no nosso dia a dia, no que a gente trabalha, a gente termina recebendo muitas listas, né, de profissionais que terminaram sendo desligados. É óbvio que é uma preocupação que a gente tem no mercado, né? Mas quando a gente olha para essa área, é engraçado você comentar isso também, porque é uma área que a gente vê que não tem sido tão impactada assim, né? Quando a gente olha os profissionais em desenvolvimento, eles continuam, como eu disse, em plena busca, o pessoal continua buscando profissionais que tenham um conhecimento muito bom em desenvolvimento, indiferente do que está acontecendo com o mercado nessas listas de layoff que a gente tem visto. Olha só, ponto muito interessante aqui para vocês que estão acompanhando, porque às vezes as informações que chegam, né, elas precisam ser interpretadas, né, e de fato acho que dentro das nossas análises a gente coloca aqui modelos para entender um pouco desse comportamento, inclusive desse cenário de layoffs, e a gente enxerga que profissionais de fato daquele core de tecnologia, né, onde que é uma das práticas mais robustas aqui para a Yocto, são menos de 15% desse material que, né, de mão de obra que foi disponibilizado para o mercado, né? A gente se sensibiliza com todos como de uma forma geral, inclusive a gente coloca aqui os nossos contatos à disposição de vocês que foram, né, impactados aí por essas companhias, porque a gente sempre tem oportunidades, né? A gente sempre tem uma roda aqui de clientes de diversos setores, outras indústrias que poderiam também, né, ter interesse em profissionais que vieram disponibilizado aí por essas empresas. Passando para a parte de RP, Igor, como que você vê esse mercado, né? Porque para nós, como consultoria, geralmente eram posições mais tradicionais lá no passado, mas a gente tem visto um cenário de mudança, né? Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo nessa frente. Olha, Paulo, definitivamente esse tem sido o ano para profissionais de SAP, principalmente falando quando a gente fala em ERPs, o SAP é o principal ERP do mercado. E profissionais que são desse mercado de SAP, eles estão a todo vapor, se movimentando pra caramba. A gente vê que o mercado tem buscado muito desses profissionais, Paulo. E eu acho que um dos principais motivos, né, é justamente o fato de que os dados das companhias, quando eles são trocados entre as áreas diversas, né, isso se torna a empresa muito mais estratégica. Então, empresas que não tinham um investimento tão forte assim em ERPs, elas têm investido cada vez mais, e especificamente falando do SAP, a gente tem visto no mercado uma movimentação muito, muito, muito grande da evolução da versão do SAP atual. Né? Hoje em dia, tem muitas empresas que estão saindo da versão ECC para a versão S4HANA. Consequentemente, os profissionais que têm esse conhecimento já trabalhado com o S4HANA, que não são muitos, né? A gente vê que esses profissionais, eles também estão sendo super valorizados. Perfeito. Então, um movimento importante aí dentro de um mercado que já não é um mercado novo, né? Um mercado já de muitos anos, né? De consultores funcionais ou mesmo as pessoas mais técnicas que estão ali na parte de code, de implementação, né? Dos gestores de projetos que fazem, né, a realização desses rollouts, né? De projetos de RP. Tá aí uma tendência também aqui para esse ano que a gente já notou na pele aqui. Então, por hora, esse é um desfecho aqui do mercado de engenharia.
e estendendo aí também um pouquinho para a área de ERP. Igor, o terceiro e último ponto aqui dentro das tuas especialidades é quando a gente fala de infraestrutura de tecnologia. Conta um pouquinho para nós como que você está vendo esse mercado também, né, do ponto de vista de salário e do ponto de vista do movimento das empresas demandando esse tipo de profissional. Bom, Paulo, eu diria que também no mercado a área de infraestrutura, especificamente em algumas sub-áreas deles, tem tido uma valorização muito boa para os profissionais que têm esse conhecimento. Principalmente quando a gente olha para trás, né, acho que no início da pandemia para cá, foram profissionais que terminaram sendo mais bem valorizados, né? Então a gente viu um crescimento da área, principalmente para as empresas que não davam tanto valor assim para a infraestrutura. Esses profissionais eles terminaram se tornando cada vez mais demandados, né? Porém, definitivamente, olhando daqui para frente, o que a gente tem visto uma movimentação muito grande no mercado são em profissionais que conheçam de infraestrutura cloud. Quando a gente fala em infraestrutura em nuvem, esses são profissionais que estão cada vez mais sendo demandados. Você olha que todos os custos intrínsecos em você ter toda a sua infraestrutura local, eles terminam diminuindo drasticamente para as companhias, e isso também é um fator que tem feito com que muitas empresas tenham migrado, né, a sua infraestrutura para esse ambiente, né, e esses profissionais, eles estão, como eu disse, cada vez mais demandados, cada vez mais valorizados. Perfeito. Então, a questão da automatização do uso da infraestrutura como serviço é um fator que tem provocado muito essa agenda, né, dentro das companhias daquele velho dilema, né? Eu mantenho um parque de servidores e de caixas dentro de casa, isso é estratégico dentro vamos dizer assim, dos desdobramentos de uma companhia perante a negócio, ou eu consigo ter mais escalabilidade, né, e mais modernidade, inclusive no ferramental daquilo que as empresas necessitam, partindo de uma estratégia de cloud, multi-cloud ou qualquer outra vertente. Tem alguma dica aqui que você gostaria de deixar, né, para profissionais que estão em infraestrutura e que de repente ficaram mais em ambientes, vamos dizer assim, on-premises, né, como o mercado fala? O que você traria aqui de tendência, eventualmente, para aquela pessoa que está querendo pivotar, né, ou aprender coisas novas para entrar nesse mundo? Olha, Paulo, eu diria que uma das principais dicas que eu dou é se desenvolver nessa área, é buscar cursos, buscar certificações, principalmente nas 3 principais nuvens que a gente vê no mercado. A AWS, que é a nuvem da Amazon, a gente tem a Azure, que é a nuvem da Microsoft, e a gente tem também a GCP, que é a nuvem da Google. Essas 3 nuvens definitivamente são as mais difundidas no mercado. Então, se você não tem alguma experiência, né, em alguma dessas nuvens, vá atrás, tente se certificar, tente estudar. Às vezes você pode até tentar usar um pouco de forma pessoal para se desenvolver e aprender um pouquinho mais. Definitivamente, essas 3, você precisa conhecer um pouquinho delas. Muito bom. E aqui acho que é válido também mencionar, gente, que essas certificações geralmente são muito caras, né? Mas não necessariamente o mercado demanda dessas certificações na hora de contratar um profissional, a não ser que você vá trabalhar num provedor de tecnologia onde seja, vamos dizer assim, um critério dos recursos que ali estão disponíveis para poder atuar com isso. Mas o que a gente fala hoje é que tem muita informação disponível de cursos gratuitos, ou eventualmente até como você se ambientar, né, pela web ali, né, fazer cases online. Dito isso, a gente encerra aqui então esse bloco, né, olhando as esteiras de infraestrutura com o advento de cloud aqui, como o mesmo Igor falou. Igor, muito obrigado aí pela contribuição. Eu que agradeço, Paulo, foi um prazer.